Bom, antes de falar da super quarta, temos novos números da PNAD, taxa de desocupação, apontando para baixo, Ju. Bom dia para você. Para baixo, sim. Bom dia, Megali. Bom dia, Carlinha. Bom Oiê. dia para o nosso ouvinte. A gente tem tido boas notícias de emprego, foi a notícia mais positiva e quando a gente olha 2023, o mercado de trabalho surpreendeu tanto a taxa de desemprego, que foi agora confirmada em 7,4% no final de 2023, que é a menor taxa desde janeiro de 2015, aqui segundo o IBGE, e também quando a gente olha que finais de ano é o menor dezembro desde 2014. Então, o IBGE divulgando agora uma taxa de desemprego baixa, 7,4% para padrões brasileiros é uma taxa baixa. A gente historicamente tem uma taxa de desemprego em torno dos 10, 11%. Então, você tem aí uma taxa de desemprego abaixo de 8%, é uma taxa de desemprego baixa, e tanto porque você tem aí dois fatores. Você tem uma redução na busca por emprego, esse é um fenômeno aí que está se estudando, o quanto que isso veio para ficar, ou é algum efeito pontual de aumento de transferências de renda, por exemplo, ou algum efeito pós-pandemia que levou o pós-pandemia não ter o mesmo volume de pessoas voltando a procurar trabalho. Ao mesmo tempo, você tem, quando você olha a criação de vagas também, ela foi mais forte. Então, a taxa de desemprego, ela é esse mix, né, entre gente que procura e o número de vagas ofertadas. Então, você tem também uma oferta de vagas que foi surpreendente. Ontem, os dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, que é emprego só com carteira assinada, mostrou quase 1,5 milhão de vagas com carteira criadas no ano passado. O governo falava em torno de 2 milhões, dezembro veio pior, só que o balanço de 2023 foi bem acima das previsões. Se falava no começo do ano passado que teria 800 mil vagas com carteira, 1 milhão no máximo, e foi 1,5 milhão. Então, foi, de fato, uma criação forte de emprego com carteira e também outros empregos que apontam nessa pesquisa, que é a geração de emprego mais ampla, por conta própria. Você tem aqui outros tipos de geração de emprego. O que a gente percebe é que no finalzinho do ano agora, a gente consegue, a gente começa a ver aquele finalzinho do ano ali, aquele ritmo de criação perdendo ímpeto. Mas mesmo assim, a expectativa é que o desemprego esse ano suba, mas de forma bastante residual. A média de 2023 em torno aí de 8%, a taxa de desemprego média de janeiro até dezembro, que é abaixo da taxa de 2022, e esse ano deve ser um pouquinho acima dos 8% na média, 8,2%, essa é a previsão. Por quê? Porque a economia vai crescer mais devagar, o setor agrícola, ele esse ano não tem aquele desempenho tão favorável quanto o do ano passado, que acabou o setor agrícola não gera tanto emprego, é muito mecanizado, mas acaba reverberando para outros segmentos, serviços que acabam sendo beneficiados e gerando emprego em torno desse aumento do agro do ano passado. Esse ano o agro está sofrendo mais com as questões climáticas e a gente tem a própria economia esse ano com uma perspectiva de crescimento menor do que foi no ano passado. De qualquer maneira, uma taxa de desemprego de 8% é uma taxa de desemprego baixa. A gente tem um mercado de trabalho aquecido, tem muito estudo de especialistas mostrando que com o pós-pandemia, no mundo também isso está acontecendo. Historicamente, é uma taxa de desemprego baixa nos Estados Unidos e na Europa também. Então, o que se estuda é que muita gente agora, com as tecnologias, não voltaram a trabalhar presencialmente. Isso pode ter barateado o custo do trabalho, permitindo novas contratações, por exemplo. Então, você tem aí um acompanhamento de o quanto que essa taxa mais baixa ela veio para ficar e pode ser alterada na margem ali para cima, ou é algo passageiro, enfim, né? A gente tem que avaliar aí os efeitos ainda desse pós-pandemia nas relações de trabalho. E hoje, esses números aqui de mercado de trabalho,
eles foram muito citados pelo Banco Central. Hoje o Banco Central decide a taxa de juros. Havia uma preocupação de que se a taxa de desemprego caísse abaixo dos 8%, a gente poderia ter pressão inflacionária, porque é o que sempre aconteceu. Historicamente, quando tem um mercado muito aquecido de trabalho, você tem maior consumo e a inflação demora mais a cair. Mas isso não aconteceu. Então, provavelmente esse dado aqui corrobora apenas um movimento que aconteceu ao longo do ano de 2023, que não foi um impeditivo para que a inflação continuasse caindo. A gente viu taxa de desemprego aí na casa dos 7% e a inflação continuou com uma trajetória de queda. Então, pode ser também que a gente tenha hoje condições para crescer com taxa de desemprego menor, por exemplo. Você tem aí algumas mudanças estruturais interessantes e positivas, né? Que é a gente ter mais oferta de emprego no Brasil. E o que a gente vai acompanhar hoje é o Banco Central provavelmente vendo espaço para continuar cortando juros. Isso vai ser importante para sustentar a economia, fazer com que ela desacelere o mínimo possível, né, dentro aí da onde for possível levar a taxa de juros, porque quanto menor essa taxa de juros, melhor para a economia. Então, a expectativa hoje, Megali, Carlinha, corte de 0,5 ponto percentual da taxa Selic, de 11,75% para 11,25%, e a expectativa é que o Banco Central mantenha esse tom, tá? Que vai continuar cortando em torno de 0,5 ponto percentual, nas próximas reuniões também, até maio. Hoje tem decisão também do Banco Central dos Estados Unidos. Isso vai ser importante porque Estados Unidos também estão sinalizando que vão começar a cortar juros. Isso é importante para fazer o dólar ficar mais fraco, para permitir com que a nossa inflação caia mais rapidamente. Então vai ser importante nessa super quarta também acompanhar as sinalizações do Banco Central americano, que estão indo na direção de favorecer a inflação e os juros aqui no Brasil. Tomara, né? Vamos acompanhar. Boa. Juliana já engatou, então, todos os assuntos, passou a régua. Amanhã a gente... Fórmula 1, né? Exato. Já trocou os 4 pneus, encheu o tanque Super e o Fórmula 1 já foi embora, a gente ficou para trás. Amanhã, então, a gente repercute a decisão do Banco Central. João, beijão para você, até. Um beijão, até.